Que delícia ter a sua companhia ao vivo aqui do nosso Papo de Mulher, onde o assunto é ciúmes. Sobe o som, Omar, deixa o ciúme invadir esse estúdio, porque o pessoal tá aqui, ó, mandando um monte de mensagem pra gente. Quero chegar nesse break aqui, já puxando a volta do break, a mensagem do José Augusto. José Augusto, obrigada pela participação. Os homens são muito bem-vindos aqui no Mulher de AZ, viu? Vou começar a fazer papo de homem também, tá? Olha, muito legal que ele colocou. Fazer ciúmes é também sintoma de insegurança ou a pessoa quer brincar com as emoções das outras pessoas? E aí, meninas? É sintoma de insegurança, né? Você querer se valorizar diante do outro, né? Porque quem faz isso, no fundo, eu acho que não está acreditando, não está confiando no próprio taco, né? Então, assim, se o outro tem ciúme de mim, isso significa que eu tenho valor. Se você confia em você, você não precisa que o outro diga para você que você tem valor. Você já sabe que você tem valor, né? E às vezes o ciúme do outro até te incomoda, porque você fala, caramba, eu não estou dando motivo para isso, né? E o ciumento, assim, ele incomoda, ele é chato. É chato. Ele é chato, ele é possessivo. Aí envolve realmente os jogos emocionais. Uhum. Que todo mundo está sujeito, entendeu? Entra num joguinho. Eu acho que a palavra melhor aí para o caso do José Augusto chama-se jogos emocionais. Eu jogo para ver como você reage. Aí, em contrapartida, eu vou jogar também para ver, então, como é que você se sai nessa situação. E aí, isso daí cria-se uma disputa, né, pessoal dos dois. Quem pode mais nessa história? Né? Quem vai sair vencendo dessa história? Então, você vê que por trás disso não há amor verdadeiro, há uma disputa mesmo de poder. Tentar compensar a sua autoestima diminuindo o outro, fazendo o outro sofrer sim, tipo, olha, você tá do meu lado e eu vou tirar de você o que você tem de melhor e pior. É uma coisa que a gente comentou aqui, tipo, eu não sofro de ciúmes, mas a gente tem alguns tipos de ciúmes diferentes, tipo assim, eu tenho ciúmes em relação a meus filhos. Mas é um ciúme, assim, de proteção. É aquele ciúme que a gente diria, assim, que é o mais inocente de todos, né? Que é só uma coisa de querer zelar, de querer orientar, de proteger, né? E aí quando você fala assim, nossa, você não tem ciúme do marido? Mas qual é o problema de não ter os ciúmes? Mas é aquilo que a gente falou, é cultural. É cultural. Se você chega e assume, fala, não tenho ciúmes, a pessoa fala alguma coisa errado, tem. Não acredito. É verdade, eu quero também destacar esse assunto, porque a nossa chamada foi você se morde de ciúmes, aí um monte de gente comentou. E eu não tenho ciúmes, vou participar, não posso participar. Então, assim, é importante isso. Se você tem ciúmes, divide com a gente. Mas se você também não tem ciúmes, não sofre desse mal, também tem que dividir. E existe uma resistência. Hoje eu estava com meu maquiador. Falei, nossa, hoje eu vou falar sobre ciúmes. Ele, sou super ciumento e tal. Aí eu falei, Ju, eu não sou ciumenta. Eu não acredito. A primeira capricorniana que não é ciumenta. Vai. Eu falei, mas eu não... É o que você falou. Incomoda. Porque eu tenho que ter ciúmes. Não, eu acho assim que é uma coisa que tem que ser natural. Tem que ser vista também como natural. Poxa vida, eu não tenho que seguir uma regra da sociedade. Não é porque... E não é porque eu não tenho ciúmes que eu não amo de paixão. Não é falta de zelo, meu Deus. Eu acho que é falta... Eu acho que não ter ciúmes é um equilíbrio. Mas obrigada. A falta de ciúme. Tá vendo, Ju? Eu sou equilibrada. Amadurecimento. É ter responsabilidade pelas ações que você promove, entendeu? Pra que eu vou fazer? É o que a gente falou assim, os jogos, que nem o José Augusto falou. Tipo, eu não sinto ciúme nenhum. Mas por que eu vou provocar os ciúmes do outro? Pra quê? Pra ver o descontrole dele? Pra ver até onde ele é capaz de chegar? O que isso vai me trazer de prazer? Pra ter ele desequilibrado, né? Pra que isso que é eu sadismo, quero ver? né? Isso é sadismo. Exatamente. Sadismo. E aí o que a Fê dividiu com a gente, né? O quanto que o ciúmes atrapalhou a vida dela, esse ciúmes vinha por parte dela e já era um ciúmes obsessivo, onde o marido não aguentava mais e ela teve que chegar, parar e se posicionar. Peraí, ou eu reavalio, seguro a minha onda, ou então eu vou colocar o risco aqui da minha família. Uma vez, né? Eu vou te contar um trechinho assim de uma coisa que aconteceu comigo particular. Eu trabalhava num jornal, era adolescente, tinha uns 16 anos por aí. E um colega de trabalho a gente começou a conversar, tudo lá dentro do trabalho. Aí todo dia ele vinha e colocava um bombom na minha mesa.
Aí você toma isso como o quê? Como um carinho, como uma coisa assim inocente, um agrado e tal. E o tempo foi passando. Um dia eu precisei, durante uma reunião, eu tive que correr até a casa dele para buscar uns documentos. Até aí tudo bem. Ele falou para mim, não, tá no meu quarto, assim, numa escrivaninha tal, corre lá e pegar. Eu fui correr e pegar. Quando eu cheguei nessa escrivaninha, que eu abri a escrivaninha, tinha uma pasta com o meu nome. Eu quase caí dura. Eu falei, uma pasta com o meu nome. Que eu abri esta pasta, tinha tudo sobre a minha vida e um pouco mais, que nem eu sabia. Lucy Gameiro, esse programa é ao vivo. Alexandre Gameiro deve estar assistindo. Isso aqui é um programa de família que preza. Não. Alexandre vai estar aqui comigo terça. Alexandre, sou sua fã. Na época, eu estava com o Alexandre, Cadê? ele acompanhou esse processo para você ver do A que é a importância patologia. da relação. Porque aí o descontrole, eu não tinha nada com a pessoa. Claro. Eu sequer demonstrei alguma coisa para a pessoa. Mas aí ele começou a se apoderar de informações a meu respeito. Só que aí que você pensa assim, você já pensou no ciúme emocional, no ciúme amoroso. Na verdade, era um ciúme profissional. Olha. Por quê? De alguma maneira, eu estava assim, me destacando dentro da empresa. Sim. Tá? Era um pouco mais solicitada, ouviam mais as minhas sugestões. A gente trabalhava no jornal, então eu tinha sugestões de pauta e tal. E aí o Você que estava acontece? numa situação de destaque profissionalmente. Aí é que tá, entendeu? Então por isso que eu tô te falando. O ciúme, na verdade, é uma loucura embutida ali dentro, que pode vir de qualquer maneira. Esse cara, ele pode ter ciúmes da esposa, como não ter. De repente ele não tinha ciúmes da esposa, mas tinha ciúmes do colega de trabalho. E aí que as pessoas têm que entender isso, que os ciúmes pode vir de qualquer maneira. Porque realmente é a gente um descontrole de qualquer maneira. E chega à loucura. Chega. E provavelmente ele não pensaria duas vezes em me fazer mal. Sim. Entendeu? Então é aí que entra o perigo de estar ao lado de uma pessoa assim. O que eu indico mesmo? É aquela coisa que a gente já falou aqui, é o perdão inteligente. Perdoa e separa. Perdoa e se afaste. Livrai-nos. Porque aquela pessoa... Livrai-nos de todo mal. Aquela pessoa, se ela não procurar uma ajuda terapêutica, ela não se livra. Não se livra. E não sozinha, se iluda, né, Lu? em casa que vai mudar. Não vai mudar, meu bem. Não vai mudar. A tendência é piorar. Eu tenho certeza que a Júlia tem uma história para contar também. Assim, eu digo belíssima no sentido de exemplo. Mas assim, dramática no sentido de ter sentido isso. E em cima disso do que a Lucy falou, quero deixar bem claro para vocês que já assistem o Papo de Mulher. Graças a Deus o público aí está cada vez mais fiel. Tem gente nova também conhecendo o nosso programa e sempre aqui conosco ao vivo. Importante ressaltar que a Lucy faz essas considerações não é como uma maneira pessoal, ela é terapeuta comportamental. Ela tem uma visão, ela faz atendimento, então ela tem total embasamento em cima do que ela está falando. A mesma coisa a Solange, é psicóloga, tem clínica, atende família, né? Atende casais. E aí a gente sempre traz o quê? Para equilibrar esse papo de mulher e trazer também a tua participação, uma pessoa que de repente já tenha passado por essa situação. E hoje a gente trouxe a Ju, que de uma forma muito graciosa aceitou o convite porque já passou por isso, literalmente na sua vida, literalmente, né, Ju? que quase não estaria aqui, né? Se eu não tivesse dado um basta e se eu não tivesse acordado, porque os ciúmes é um desequilíbrio total e, infelizmente, como eu falei anteriormente, a pessoa vai minando a outra pessoa aos poucos. E se você não acordar, chega uma hora que você vai caindo num buraco sem fim. E a minha história foi uma história que começou com um amor, com uma paixão, e essa pessoa se aproximou com toda uma grande paixão, como um conto de fadas. Depois de um tempo de relacionamento, essa pessoa começou a me subjugar por N motivos, por eu chamar atenção, por eu não que eu chamasse tanto atenção, mas na cabeça dele eu chamava a atenção de outros homens e isso incomodava. Até seu carisma incomodava. Exatamente. Por eu trabalhar fora, incomodava.
tudo incomodava. O horário que eu chegava incomodava, eu fazia faculdade, incomodava, eu recebia um amigo para trabalho de faculdade, incomodava. E isso começou a se tornar uma doença tão grande que chegou num ponto de eu ter ido num cinema com uma amiga, a pessoa entrou numa crise de loucura muito grande, que quando eu retornei para minha casa, essa pessoa me esperou com uma faca e quase me degolou. Então, só não degolou porque não chegou minha hora, e eu sou uma pessoa extremamente de fé, e eu acho que a ficha dele caiu, e eu fui socorrida ali naqueles últimos instantes, e ele falou: eu tenho que parar com tudo isso, eu vou sair da sua vida. Mas ele só saiu da minha vida porque eu quis que ele saísse da minha vida, e eu pus um basta nisso. Você tomou a decisão. Eu tomei a decisão. Porque eu vi que aquilo chegou num... Ele não ia me maltratar, mas me maltratar assim, me ferir. Mas ele já tinha me ferido muito mais na alma do que fisicamente. Claro. Falando, né? Então eu estou dando esse depoimento porque eu tenho certeza que milhares de mulheres devem sofrer isso diariamente. Sim. Eu acho assim que todas nós permitimos o que as pessoas fazem conosco, e só depende de nós mesmos darmos o basta. Vão procurar ajuda, vão em médico, homeopata, físio, psicólogo, o que for necessário. Buscar um profissional. Buscar um profissional, exatamente. Religião, família. O importante é se libertar e se valorizar, porque cada um de nós somos um indivíduo, a gente tem a necessidade de ter a nossa liberdade, de se valorizar, e ninguém tem o direito de falar e de manipular, de subjugar a gente. E eu, Júlia, pessoalmente, em nome do Mulher de Azeite, da produção da Just, agradeço, parabenizo a sua coragem pelo teu depoimento aqui ao vivo, porque isso que é o Papo de Mulher. É justamente nesse momento, alguém do mundo pode estar assistindo a gente e não tem essa coragem, se identificar com a tua história e ter essa coragem. Chegar agora, como você falou, a ficha vai cair, chegar agora e falar: puxa vida, se ela está aqui linda e maravilhosa, passou por isso, está radiante, por que eu também não posso? Você também pode. Então, coloque isso como você falou: eu não quero mais isso na minha vida, eu não preciso mais disso na minha vida. Tome a decisão, através de um profissional, através das ajudas que você precisa, mas o que? A iniciativa tem que ser sua. Porque senão essa ajuda, uma terapeuta comportamental, uma psicóloga, não vai do consultório dela ter esse estágio e falar: vou ligar para fulana agora. Somos nós. Você precisa tomar a iniciativa, minha amiga. E uma olha, coisa, pode ela ter teve uma certeza segunda que chance, né? a Júlia tomou a decisão, mas foi dolorosa. Não Claro. pensa você que Foram assim, muitas chegou lágrimas. hoje e resolvi que não Não, vai ser mais. Não Tenho é certeza assim. que várias vezes pensou em reconsiderar, pensou em dar uma nova chance, mas aí... Porque não tem ódio, tem amor ainda. Tem amor. Então, isso que é o difícil. Não, e eu achava Exatamente. assim que como que o meu amor não poderia transformar uma pessoa. E isso eu me cobrava, eu falava: eu tenho tanto amor, como que eu não posso transformar? Como que essa pessoa vai se modificar? Ele vai até conseguir. ajudar, né? Você tinha essa concepção, né? E Vou eu ajudá-lo. tinha esse princípio dentro de mim. E aí ninguém modifica ninguém. Ninguém modifica ninguém. A pessoa só se modifica quando ela quer. Ninguém modifica ninguém. Então eu digo isso por experiência própria. E a gente tem que se olhar no espelho, se valorizar, se amar. Foram vários dias de lágrimas, foi depressão, mas a gente tem... Quantos anos, Ju, até você tomar a decisão? Foram 2 anos. Tá. Foram 2 anos e assim, 2 anos que eu tinha consciência que essa pessoa não era para mim. Eu chorava, eu sabia que tudo isso era muito complicado, mas eu tinha certeza que uma hora eu ia conseguir dar esse basta. E depois do basta, foram 2 anos também
se tratando, procurando ajuda, correndo atrás, e eu corri mesmo, eu fui atrás de pessoas que pudessem me ajudar, porque sozinha você não consegue. Olha lá, gente, tá vendo? E o bom é que você teve uma outra chance. E quantas pessoas morreram nas mãos dos Exato. maridos, Verdade, dos namorados, verdade. né? Ontem acabou um julgamento de uma pessoa que foi assassinada, aliás, do criminoso, né? De uma ex-namorada que foi trucidada. A gente está falando Pois do caso é, gente. da doutora Mércia Nakashima, né? Ontem foi o julgamento. Uma moça com 28 anos que foi morta da maneira mais estúpida possível, simplesmente porque não queria mais continuar um namoro. E esse foi um caso. Né? Então, a Júlia, ela teve força, ela foi buscar ajuda e ela conseguiu. Mas quantas mulheres já morreram e quantas ainda vão morrer nas mãos de pessoas que amam e que não sabem lidar com a frustração do não. Não, eu não quero mais você. É verdade. Tivemos o caso daquela menina Eloá, uma menina de 18 anos, É né? verdade. Que na história, uma menina que foi a única pessoa que naquela história toda falou não. Eu não quero mais. E ela pagou como? Tomando um tiro na cabeça. Né? Então, essa coisa do não saber ouvir não, de não admitir que o outro fale não. Como ela falou muito bem, ninguém muda ninguém. Não Né? muda. Eu ouço muito isso no consultório. Eu vou trazer minha mulher Não. porque ela isso. Eu vou trazer meu filho porque... Eu falo, ele quer vir? Ele quer fazer terapia? Vocês já comentaram, né? Falou, não. Eu falei, então não adianta. É assim também. A gente está adianta. falando aqui só, mas a gente tem que pensar o seguinte. É verdade. Não é só o homem que sente ciúmes. Tem Não é mulheres só o perigosíssimas. Exatamente. Olha o Não. exemplo de atração fatal. Vamos Perigosíssimas buscar de isso. ciúmes. E é o que eu estou falando. Assim, a gente, o tema aqui eu acho que engloba muitos tipos de ciúmes. Sim. Por isso que eu estou sempre tentando puxar também um pouquinho para outros ciúmes. Porque uma mãe ciumenta, ela é capaz de acabar com a vida de um filho. Então, a pessoa que tem essa tendência De uma nora, aos ciúmes... então, Luci. Misericórdia. Não, assim, então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está pensando assim, em casa, a gente está ouvindo aqui falar sobre ciúmes, está só pensando num ciúmes conjugal, que é só esse que faz mal. Não. Qualquer coisa que faça você ter esse sentimento de posse pelo outro vai causar mal. Luci, você Eu está falando, de ver você está mães. falando da mãe que tem ciúme do filho. E do o filho com que a mãe. tem ciúme com a mãe? A filho com a mãe. Às vezes a Nossa, mãe verdade. separada ou o pai separado, né, que Verdade. vai recomeçar a vida. O filho não quer de jeito Não nenhum que, o aceita, filho, que a mãe Helena, recomece. Uma coisa que eu atendo muito mesmo. lá. Ciúme é posse. Ciúme entre irmãos. Às vezes chega paciente lá de 50 e poucos anos com ciúme do irmão. Eu falo, mas vem cá, vamos começar por partes. Por que você tem ciúme? Porque geralmente eles falam assim, porque minha mãe acha que ele é melhor que eu. Porque meu pai dá mais atenção para ele do que para mim. Então você vê que isso é o quê? Inveja. É inveja. É inveja do que o outro tem. A inveja do marido pela esposa é porque ela tem uma coisa que ele não tem. É isso mesmo. Ela tem um brilho, ela tem uma desenvoltura que ele não tem. Mas ele já casou com ela sabendo que tinha, porque ele achou que a partir do momento que eu me casei com ela, aquilo pode ser meu. Aquele brilho dela é meu, entendeu? É a propriedade. É o que a gente falou. É sinônimo de vaidade? É. Mas é muito mais que isso. É muito mais perigoso. Então é prestar a questão dos ciúmes assim. Eu tenho ciúme de coisas. Por exemplo, se a pessoa tem ciúme das coisas, não consegue dar uma roupa velha. Exatamente. É ciúmes. É descontrole. De carro. Entendeu? De carro, Tem ciúmes nossa, do já vi carro. isso. De livro. Horrível. De livro. Leila tem ciúmes do amigo. O que é o amigo dele? A amizade é uma coisa liberta, é uma coisa de liberdade. Eu sou teu amigo porque eu quero ser teu amigo. Exatamente. Mas ele tem ciúmes. Se aparecer um outro amigo na roda, pronto. O que ele vai fazer? Primeiro ele vai tentar Eu vejo detonar isso com as amiguinhas o da outro. minha filha. Uma não conversa com a outra porque ela é mais minha amiga. Ela tem então, assim, não, Exatamente. se você falar com ela, eu não falo com você. Então ciúmes. é isso que a gente tem que assim de repente abrir um pouquinho aqui na roda, que esses outros ciúmes que aparentemente não são perigosos, são sim. São também. Porque lá na frente pode desenvolver nessa pessoa um ciúme tão grave a ponto de parecer com isso que a Júlia falou, da pessoa tentar contra a vida de uma pessoa. Imagina.
Então, essas coisas que a gente tem que pensar mesmo, assim, vamos dar uma vasculhadinha aí na cabeça, vamos olhar as nossas atitudes. Será que eu estou sendo ciumenta, às vezes, com um amigo, com um colega de trabalho, com minha mãe, com a minha pai, mãe? Será que eu não estou filho? pegando no pé dela? Né? Se a mãe não está se sufocando aquele filho por ciúme. Quantas pessoas chegam lá na minha clínica assim, ai, Lucia, olha, eu estou sofrendo tanto, eu tenho filho, tenho neto e ninguém me vê mais, ninguém se aproxima de mim. E vem como vítima. Vem como vítima. Se você bobear, você cai na dela, porque ela chega assim, olha, mas eu não sei, eu faço de tudo. Eu até lavo a roupa para minha nora. Poxa, então... Lava a roupa assim, mas com que intenção? De mostrar para o filho que a nora não sabe lavar roupa. Olha lá, olha a intenção, gente. É o jogo emocional. Ela chega assim, eu falo, meu amor, então, mas eles fizeram com você, te excluíram assim, naturalmente? Não, eu não sei o que aconteceu. Sabe, eu faço de tudo. Só porque eu fiz o jantar predileto do meu filho. Se eu pudesse, eu dava mamar pro meu neto. Entendeu? Mas é o que está por trás. Exatamente. É o que ela quer usar para ferir o outro. E aí que está o perigo. Bom, estão chegando várias mensagens, a gente vai fazer um breve intervalo. E na sequência tem mais Papo de Mulher para você falando sobre ciúmes. Fica comigo. Gente, chegou uma...